Aulas online, terceiro ano. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Raquel, professora do terceiro ano. E a nossa aula de hoje será de... Olá, amiguinhos! Hoje vamos falar dos animais invertebrados. Vocês sabem quais são? Os invertebrados são os animais que não têm esqueleto interno. Às vezes, eles têm uma estrutura externa dura, que serve para proteger o corpo. Os invertebrados são classificados em 6 grupos: moluscos, anelídeos, artrópodes, coelenterados, equinodermos, esponjas. Vocês querem saber mais sobre eles? Prestem atenção, porque eu vou explicar um por um. Hoje eu vim falar sobre um grupo de invertebrados, os artrópodes. Vocês conhecem este tipo de animais? Não? Não tem problema. Eu vou explicar para vocês. Os artrópodes são muito diferentes entre si, mas têm algumas características em comum. Eles têm um esqueleto externo, também chamado de exoesqueleto, que serve para proteger as partes moles. Alguns deles mudam de exoesqueleto várias vezes ao longo da vida para poder crescer. Este processo se chama muda. Todos os artrópodes têm as patas articuladas, que servem para eles se moverem. Dependendo do número de patas que eles tiverem, os artrópodes se dividem em grupos diferentes. Os insetos, que têm 6 patas, como esta formiga. Os aracnídeos, que têm 8 patas, como esta aranha. Os crustáceos, que têm 10 patas, como este caranguejo. E os miriápodes, que têm mais de 10 patas, como esta centopeia. Os artrópodes podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os artrópodes. Os artrópodes são o grupo de animais mais numeroso. São aproximadamente 10 milhões de tipos diferentes no mundo todo. Impressionante! Vocês sabiam que tem uma espécie de formiga que pode levantar até 100 vezes o próprio peso? Isto seria como um ser humano levantando 4 carros. Incrível! Bom, enquanto isso eu vou explicando para vocês outro grupo de invertebrados. Os moluscos. Vocês conhecem este tipo de animais? Não? Não tem problema. Eu vou explicar para vocês. Os moluscos são muito diferentes entre eles, mas também têm muitas coisas em comum. Tem um corpo mole e às vezes está protegido por uma concha, e outras vezes não. Os moluscos são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Os moluscos são classificados em gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Os gastrópodes são os moluscos que se movem graças a um pé musculoso. Vocês sabiam que os olhos deles ficam nos tentáculos? Neste grupo estão os caracóis. Os bivalves têm uma concha que pode fechar muito forte para se protegerem dos predadores. Vivem no mar e normalmente estão presos nas rochas ou na areia. Os mexilhões estão dentro do grupo dos bivalves. Os cefalópodes não têm concha e têm tentáculos compridos. Só podemos vê-los na água. As lulas estão no grupo dos cefalópodes. A maioria dos moluscos, como por exemplo as lulas, vivem e se movem nadando. Porém, tem alguns moluscos, como as lapas, que vivem grudados nas rochas. Tem também os navalhas, que vivem enterrados na areia. Vocês sabiam que tem lulas que podem chegar a medir até 14 metros? Como um prédio de 5 andares. Impressionante! Bom, isso me fez lembrar que eu tenho que explicar este grupo de invertebrados para vocês. É o grupo dos anelídeos. Os anelídeos são animais de corpo alongado e mole. Têm a pele úmida e respiram através dela. Que interessante, né? E como você pode ver, eles não têm patas. Por isso se movem arrastando o corpo, graças aos seus músculos e a uns espinhos minúsculos que se chamam cerdas,
que eles vão apoiando quando se mexem. Os anelídeos podem ser terrestres, como as minhocas, ou aquáticos, como as sanguessugas. Muito cuidado com elas. Vocês querem saber uma curiosidade sobre as minhocas? Vocês sabiam que elas são super importantes para a saúde do solo? Através dos túneis que elas escavam, elas oxigenam a terra e transportam nutrientes e minerais por onde passam. Eu vou aproveitar para contar para vocês sobre o grupo de invertebrados do qual fazem parte estas medusas, os selenterados. Vocês conhecem? Prestem atenção! Os selenterados são animais marinhos e são divididos em 2 grupos, as medusas e os pólipos. As medusas têm o corpo gelatinoso e são quase transparentes. A forma dela é parecida com a de um guarda-chuva. E a boca e os tentáculos ficam na parte de baixo. Tem uma substância tóxica nos tentáculos para capturar as suas presas. Ops! Acho que é hora do lanche. Algumas medusas se movem pela água e outras simplesmente se deixam levar pelas correntes marítimas. Que preguiçosas! Os pólipos são outro grupo de selenterados. Vivem presos em rochas e corais graças a uma espécie de ventosa, com a qual se fixam neles. Também têm tentáculos e boca, que usam para se alimentar. Porém, diferente das medusas, ficam na parte de cima. Cuidado! Dá para perceber que os selenterados estão com fome. Como vocês podem ver, tem selenterados de muitos tipos e cores e podem chegar a ser muito bonitos. O primeiro grupo do qual eu vou falar é dos equinodermos. Vocês sabem que tipo de animais são esses? Eu vou contar para vocês. São animais exclusivamente marinhos. Eles se movem muito devagar pelo fundo do mar, graças aos seus pés, que são minúsculos. Nesta estrela do mar, por exemplo, eles ficam na parte inferior, assim como a boca. Tem o corpo coberto de espinhos. Uau! Você viu esse ouriço do mar? Olha esses espinhos! Cuidado, eles podem te espetar. Bom, dentro do grupo dos equinodermos, também temos os pepinos do mar e os lírios do mar. Que animais mais divertidos! Vocês querem saber de uma coisa interessante? Vocês sabiam que quando as estrelas do mar perdem alguma das extremidades, cresce outra no lugar? O outro grupo de invertebrados do qual eu vou falar hoje é o das esponjas. As esponjas são animais com um corpo poroso. Muitas são molinhas e suaves, mas outras podem ser duras e ásperas. Só vivem nos mares e oceanos e costumam estar presas em outros elementos, como rochas e corais. Elas não podem se mover. Por isso, durante muito tempo, pensou-se que eram plantas ao invés de animais. Sabem por quê? As esponjas não fabricam o próprio alimento como as plantas. Elas se alimentam de plâncton e substâncias orgânicas que têm na água, através dos poros. Vocês sabiam que as esponjas marinhas foram utilizadas para a higiene pessoal durante séculos? Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.